Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e essa é a disciplina de História Moderna. Nós estamos começando agora a nossa terceira teleaula, a Europa em Transformação na História Moderna. Como a gente discutiu em outros momentos, nas aulas anteriores, essa terceira teleaula, a primeira e a segunda teleaula, a gente tentou demonstrar como que se estabelece o que seria a história moderna, o período que nós denominamos de história moderna, quais seriam as características desse período, certo? Sempre lembrando que é no espaço geográfico que nós denominamos de Europa, certo? Não é no mundo inteiro. Essas características que se desenvolvem na Europa durante a história moderna, elas vão se expandir para o resto do mundo por causa dos processos de colonização da Europa que vocês vão discutir em outras disciplinas, tá? Os processos em que a Europa expande para colonizar outras regiões do mundo, que vocês vão discutir mais profundamente em outras disciplinas. Na primeira e na segunda teleaula, então, a gente demonstrou a passagem, principalmente a passagem do período medieval, das características do período medieval na Europa, para as novas características que se formam no que a gente chama de Europa moderna. Nessa terceira teleaula e na próxima teleaula, quarta teleaula, a gente vai discutir as crises da Europa moderna, as revoluções, as transformações nas características da Europa moderna que irão criar o mundo contemporâneo. Então, a partir de agora, a gente vai ver os debates, os enfrentamentos, as novas ideias, as mudanças nas ideias que já vinham sendo constituídas, as revoluções e as transformações, tá? No quadro, eu trago para você agora a ideia geral do contexto dessa terceira teleaula, tá? O que a gente tem ali por volta do século XVI, XVII na Europa? A gente vai ter o que a gente chama de auge da modernidade, com as seguintes características bastante desenvolvidas em algumas regiões. Por exemplo, a formação do Estado absoluto, que a gente dá destaque para a França do século XVII, com Luís XIV, o famoso Rei Sol, em que o poder político, né, o aparelho de Estado francês se desenvolve e concentra-se na mão do rei e dos seus funcionários, certo? Outra característica da modernidade, que a gente pode dizer que é o auge da modernidade, é a sociedade estamental, que ela traz da época medieval, que é aquela divisão clássica entre nobreza e clero, né? A nobreza, que são os chefes de exército, aqueles que têm poder político, aqueles que são donos de terra e que têm um título de nobreza. Ter título de nobreza significa que você não é uma pessoa comum, você é tratado diferente, você tem vários privilégios. A mesma coisa acontece com o clero, que são aqueles membros da igreja, seja da igreja católica, dependendo do país, seja, por exemplo, da igreja anglicana ou as várias vertentes protestantes, né? A igreja anglicana da Inglaterra. Se você pertence a essa igreja, você é membro do clero e você também tem privilégios. Esses grupos privilegiados em cima, governando embaixo os plebeus, tá? Que aí ali tem várias pessoas com várias atividades diferentes, inclusive a burguesia, que em alguns casos são até mais ricos, né? Tem burgueses que são mais ricos do que nobres e do que cleros, determinados membros do clero, né? E inclusive compram o título de nobreza para ganhar privilégios também. Tudo isso a gente discutiu nas aulas anteriores, né? Então isso seria a sociedade estamental. Outra característica desse auge da modernidade que eu aponto no quadro para você é a questão do mercantilismo. O comércio se expande muito na Europa, principalmente com a colonização, mas a ideia geral é que quanto mais metais preciosos eu acumular dentro do meu estado, mais rico é o meu estado. Então, quanto mais ouro, prata tiver na França, sob domínio do estado francês, mais rico é o estado francês, por exemplo. Vale notar que para a nobreza, os reis, o dinheiro, o ouro, é simplesmente um meio para conquistar territórios, para conquistar súditos, usando o exército. Para a burguesia, o ouro é o objetivo final, certo? Ela tem que acumular, ela quer acumular, a burguesia, ouro, controlar os fluxos de capital para cada vez acumular mais riqueza. Tá? Isso é importante destacar e ao longo dessa aula a gente vai perceber um pouquinho por que é importante destacar essa diferença, tá?
O pensamento mágico e o tradicionalismo. A gente já discutiu que com o Renascimento, esse pensamento mágico, essa ideia de que o sobrenatural, você pode manipular o sobrenatural para alterar a realidade, essas ideias elas vão se dissolvendo desde do Renascimento, tá? E a ideia também de que a tradição é a palavra final, a autoridade é a palavra final para qualquer assunto. Se o Papa falou, se o rei falou, não tem discussão. Não importa que ele fale as maiores bobagens possíveis. Você tem que seguir aquilo, porque o que vigora é o tradicionalismo, a autoridade, né, da pessoa, quem está falando. Tudo isso começa a se dissolver no Renascimento. Mas a dissolução final desse pensamento para a população em geral só vai acontecer no século XVIII, depois da Revolução Científica e depois do Iluminismo, que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o ponto que eu trago no quadro. O que a gente vai estudar na aula de hoje, né? É a crise, o início da crise da modernidade. Né? E dois conceitos, duas ideias são fundamentais aqui. O desenvolvimento da ciência, que se expressa pela Revolução Científica do século, principalmente do século XVII, e uma espécie de continuação dessa Revolução Científica, que é o Iluminismo do século XVIII. Tá? E a gente vai começar a falar também de outro conceito que aparece com grande força no século XVIII, que é o conceito de revoluções, falando sobre a Revolução Científica, como eu comentei, mas também a Revolução Inglesa, que talvez seja a primeira revolução moderna que começa a colocar fim à época moderna. Seria, de certa forma, na Inglaterra, um antecedente do que vai ser a Revolução Francesa, de forma menos, digamos, disruptiva, a forma como essa revolução inglesa, ou as revoluções inglesas acontecem em relação à Revolução Francesa. Mas tudo isso a gente vai ver com calma ao longo dessa nossa terceira teleaula. Política e revolução. Política e revolução são conceitos, tá? Ou para alguns pensadores você pode chamar também de categorias, mas vamos ficar com o termo conceito. O que é o conceito? O conceito é uma ideia que resume, que unifica, que explica fenômenos, coisas que acontecem, né, ao longo da história, por exemplo, processos, eventos, né? Então, política, revolução são conceitos que explicam certos fenômenos, que unificam certos fenômenos, e que ajuda a relacionar um fenômeno com o outro. São palavras, termos, ideias. Certo? Mas é bom sempre notar que os conceitos eles têm uma história. A forma como eu uso a noção de política hoje, que a gente usa ao longo da nossa aula, para explicar fenômenos do passado, por exemplo, a Revolução Inglesa que a gente discute, ela vai ter questões políticas muito fortes no interior dela. Mas o conceito de política que eu uso hoje não é o mesmo conceito de 500 anos atrás. Então, os conceitos têm história. E é importante a gente expressar e explicar qual é o conceito que a gente está usando. O conceito de revolução, então, ele vai ser muito importante nesse período moderno, porque ele muda a forma como as pessoas veem o mundo. Estudar o conceito de revolução, a transformação que acontece com ele ao longo da história moderna, ajuda a gente a entender como as pessoas mudaram a forma de pensar e acabaram mudando o mundo. E é isso que eu quero chamar a atenção agora para você no quadro, né, que é a questão do conceito de revolução antes do século XIX, tá? Antes do século XVIII. O XVIII começa a mudar. O XVIII é o momento de ruptura do conceito de revolução, o século XVIII, tá? De certa forma. Antes do século XIX, a ideia de revolução é o retorno à ordem. Como assim, professor? Retorno à ordem? O que isso tem a ver? Explico para você. Você já deve ter ouvido falar de revolução celeste, revolução dos planetas. O que é revolução dos planetas? É um termo que se usa para explicar a volta que os planetas dão em torno do Sol. A Terra, por exemplo, né, todo ano ela dá uma volta, ela faz uma revolução em torno do Sol. Era um termo muito utilizado. Tá? Essa noção significa que a Terra está aqui, por exemplo, está nesse ponto aqui, ela faz uma revolução e ela volta ao mesmo lugar. Antes do século XIX, antes da ruptura que o século XVIII causa, a ideia de revolução é simplesmente uma saída da ordem e uma volta para a ordem.
Tá? É como uma revolta. Sai, há um deslocamento, mas vai retornar para o mesmo lugar. Não há ideia de que o tempo está passando e as coisas estão se transformando, ou a ideia de que pode haver uma ruptura para algo completamente novo. Não antes dos acontecimentos do século XVIII. Tá? Então, o conceito de revolução aqui é essa: sai do lugar, mas volta para o mesmo lugar. Depois das revoluções inglesas, francesas, o iluminismo, revolução científica e tudo mais, se estabelece o conceito de revolução do século XIX em diante, que é o que eu trago no quadro para você, a definição dele. Tá? Depois do século XIX, a revolução passa a explicar o quê? Uma transformação estrutural em um ou mais aspectos de uma determinada sociedade. Ou seja, uma ruptura, uma transformação. Essa ideia de que pode haver uma transformação efetiva para algo novo só surge depois das revoluções modernas, né? Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Científica, porque antes não havia, as coisas voltariam para o mesmo lugar. O mundo era estável, ele não se transformava, ele não progredia, ele não tinha nada de muito novo, era simplesmente uma repetição. Tá? E você pode perceber que esse conceito de revolução até hoje, é importante notar isso, ele tem vários usos políticos, né? A revolução, quando se usa esse sentido revolução para algum evento histórico, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Você pensa que é algo bom que aconteceu, algo positivo, uma transformação para algo positivo, mas uma transformação disruptiva, rápida, transformadora. Por outro lado, você pode ver também o termo reforma, que é uma transformação, normalmente também com sentido positivo, né? Bom, para algo, mas não é uma transformação rápida, disruptiva. É uma transformação lenta para algo melhor. Tá? E, finalmente, a ideia de golpe, né? Que é normalmente uma transformação disruptiva, radical, né? Só que com um tom pejorativo. Um exemplo de um debate em torno disso é a proclamação da República no Brasil. Tá? A proclamação da República no Brasil, de certa forma, ela passa para a história como um momento revolucionário. A história oficial conta a revolução, a proclamação da República, como algo bom, algo positivo, a mudança de uma monarquia escravista para uma república liberal, né, progressista, etc. Só que, para alguns pensadores, e se você olhar detalhadamente, ela pode ser considerada um golpe militar também, que tirou à força uma instituição que era a monarquia. Tá? Então perceba que o termo também revolução, golpe e reforma tem usos políticos, depende do critério que você está utilizando para definir, tá? Aquele momento histórico. Certo? Então é sempre bom estar atento a essas questões. Outro elemento que é fundamental para a nossa aula é a questão do conceito de política, que eu trago a definição para você no quadro. Repare, essa definição que eu trago de política aqui é a definição que a gente vai usar ao longo dessa aula, tá? Então é de um momento específico, o momento atual, né, que nós estamos, e desta aula, tá? Para a gente explicar as mudanças políticas ao longo da Revolução Inglesa, por exemplo. É uma definição lato sensu, aberta, bem ampla, sem muita especificidade. A política é um conjunto de estratégias e práticas de governo dos outros e suas formas de legitimação, ou seja, como organizar a sociedade, quais são as estratégias, as formas que os governos usam para organizar os outros, a sociedade, e como que ele se legitima no poder, como que ele se justifica no poder, justifica essas ações, tá? A política ela vai ser sempre de acordo com a nossa definição, tá? Sempre vai estabelecer uma relação de poder. Sempre há poder, não há vazio de poder. Não há uma liberdade absoluta, plena, não há um momento desse. Há sempre relações de poder. Né? Alguns grupos estão no poder, depois outros. Há ideias que governam em determinados momentos, depois outras ideias. Há sempre essa transformação, mas há sempre relações de poder. Segunda característica, Estado e partidos, tá? Como espaço clássico de exercício político. Normalmente a gente tem essa ideia, olha, política é aquela que está no partido, né, nos sindicatos, no Estado, mas isso é verdade, também esses espaços são espaços formais ou clássicos de exercício
do poder político, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que chamar atenção para o cotidiano também como espaço político. Tá? As regras que nós estabelecemos para o convívio no cotidiano, as questões, os valores cotidianos, também são formas de organizar a sociedade. Tá? E que não estão diretamente ligadas à política formal exercida nos parlamentos, no poder executivo, nos partidos políticos, etc. Ela está dissolvida, essas regras de agir, né, essas formas de comportamentos, esses valores, estão espalhados pela sociedade, defendidos por vários grupos, e que também guiam a forma, limitam a forma como nós nos comportamos no mundo. Certo? Então é importante ter todas essas ideias estabelecidas, definidas, para a gente poder discutir melhor o conceito de revoluções inglesas que vão acontecer no século XVII. Condições das revoluções inglesas. Bom, o que nós denominamos de revoluções inglesas, né, podem ser divididas em duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, ocorreram no século XVII, ao longo do século XVII, os anos de 1600, certo? Essas revoluções, elas, na verdade, eu acho até melhor usar o termo revoluções inglesas, porque é um longo processo de conflito, de reacomodação de forças, de grupos sociais se degladiando para ver quem impõe a sua ideia de governo a toda a Inglaterra. Tá? Então, é um processo longo, não é um processo simplesmente que acontece, pronto, acabou. Não é simplesmente disruptivo. Tem momentos disruptivos, radicais, de grandes viradas de jogo, e são vários momentos desses, tá? Ao longo do século XVII na Inglaterra. Mas também, se você consegue perceber o processo, o longo processo que vai desencadear em uma outra governança da Inglaterra. Certo? Então, o que a gente tem que ver primeiro é como que era a Inglaterra em relação ao mundo no início do século XVII. No quadro, eu trago para você uma imagem, muito interessante, muito legal esse quadro aqui, da Rainha Elizabeth I, que vai governar a Inglaterra praticamente até 1602. Ela vai vir falecer em março de 1603, certo? E esse quadro demonstra como que a Inglaterra, nesse momento, nesse governo da Elizabeth I, rainha da família da dinastia Tudor, né? Essa imagem aqui, olha, ela com a mão no globo, mostra como a Inglaterra se coloca nesse momento como o grande país, o grande reino do mundo, aquele que vai controlar os mares e os fluxos comerciais do mundo. Ela realmente ganha esse poder por causa de um evento que, digamos assim, não é só militar, é um evento climático também. Aqui atrás você pode ver a incrível armada, tá? Que eram os barcos espanhóis, que eram mais poderosos do que os barcos ingleses, e o momento que eles vão fazer o ataque à Inglaterra, o Thomas Hobbes, inclusive, se diz desesperado. Ele fala, o Thomas Hobbes viveu esse início de século XVI, quando ele era criança, né? E ele fala que a mãe dele, ele nasceu no meio dessa tentativa de invasão espanhola, ele nasceu sob o medo da invasão espanhola, né? Mas o que acontece de verdade é que, por causa do clima, a incrível armada será destruída e o exército e a marinha inglesa vão devastar esse ataque espanhol, e isso vai possibilitar a armada inglesa, que já estava havendo um grande investimento da dinastia Tudor na armada inglesa, se torna a maior do mundo e vai possibilitar que os ingleses controlem os fluxos comerciais. Então, você abre o século XVII com a Inglaterra nessas condições, mas, ao mesmo tempo, com condições internacionais de grande poder, mas, ao mesmo tempo, com problemas internos significativos com o fim da dinastia Tudor, porque Elizabeth morre sem deixar herdeiros e assume o trono os Stuarts, que tem um jeito de governar diferente dos Tudors, assume com Jaime I. No quadro, eu trago para você as condições políticas dessa mudança. Tá? Em primeiro lugar, a dinastia Tudor amplia muito o poder político da gentry. Quem que é essa gentry aqui? Ou gentil-homem, ou fidalgo, para usar o termo português, né?
é a pequena nobreza, ou aquela nobreza provinciana que vive nas suas terras, tá? Não tem muitos privilégios, não tem grandes cargos governamentais, não está fazendo a corte para o rei, certo? Ela está ali na sua província. Essa gentry, ela vai ganhar muito poder ao longo da dinastia Tudor, porque os Tudors confiscam com a fundação da Igreja Anglicana, os Tudors, o Henrique, o oitavo pai da Elizabeth, confisca a terra da Igreja Católica, confisca o padroado, né, que é o poder de eleger membros do clero, e acaba vendendo essas terras, e acaba vendendo esse poder local ali de padroados e de tribunais também para a gentry, para a pequena nobreza inglesa, que na sua localidade, então, ela vai ganhar poder financeiro com mais terras e vai ganhar poder político também, pelo menos ali naquela sua região. Então, repare, esse grupo social se expande demais ao longo do século XVI, ao longo da dinastia Tudor. E aí assume a dinastia Stuart, com uma política completamente diferente, que eu aponto para você no quadro, que é essa daqui, olha. A política do rei no parlamento dos Tudors, o que é essa política do rei no parlamento? É tanto esse contato maior com a população, como também ouvir o parlamento inglês, tá? Que já existia desde a Magna Carta, lá do século XIII, né? Ouvir os nobres, ouvir a pequena nobreza, com muita atenção para tomar as decisões políticas. Os Tudors tinham essa característica. Só que quando os Stuarts assumem, é o quê? É substituída essa política do rei no parlamento, né? É substituída pelo absolutismo, ou pelo menos uma tentativa de absolutismo dos Stuarts, tá? Apoia a alta nobreza, não mais a gentry, a pequena nobreza, a nobreza provinciana, e a burguesia monopolista. Ora, então, se você tinha, na dinastia Tudor, a política do rei no parlamento, com uma base social mais ampla, digamos assim, com pequena nobreza, com a pequena burguesia, com os arrendatários de terra, tá? Você muda para uma dinastia Stuart, que concentra muito poder na mão do rei, diz que ele está ali mandando porque ele tem o direito divino, escolhido por Deus na terra. Isso não era um argumento muito forte entre os Tudors, tá? E, finalmente, apoia basicamente a burguesia monopolista, os grandes comerciantes que controlavam grandes monopólios ingleses, e apoia também a alta nobreza, aquela que vivia de pensões, que eram detentoras de grandes cargos que estavam na corte inglesa. Então você já percebe que politicamente há uma diferença que vai gerar atritos. Avançando mais um ponto, no quadro eu trago para você as condições econômicas. A gentry, que eu já expliquei quem é, que é aquela pequena nobreza provinciana, que ganhou poder local, financeiro e político na dinastia Tudor, tá? O yeoman, que são os não consigo falar, aquelas pessoas que alugam terras, tá? Para produzir alguma coisa e vender, tá? Yeoman. Tá? E a pequena burguesia, que são os pequenos comerciantes, as pequenas manufaturas, artesãos. Eles controlam a parte capitalista da economia inglesa. Eles produzem para vender, eles buscam ampliar a produtividade, certo? É esse grupo que ganhou poder ao longo da dinastia Tudor e que está perdendo na dinastia Stuart. A alta nobreza e a alta burguesia mantêm seus privilégios feudais de cobrar privilégios políticos, jurídicos, de cobrar serviços, de cobrar tributos, etc. E os monopólios, o controle de determinados setores econômicos, tá? E são apoiados pelos Stuarts. A plebe, coitada, expropriada de direitos tradicionais, cada vez mais expropriada de direitos tradicionais por causa da ascensão desse grupo mais pró-capitalista. Um exemplo dessas expropriação são os cercamentos. E aqui uma foto atual mostrando uma cerca viva que era utilizada na época para fazer o cercamento. Professor, como assim cercamento? Que história é essa de cercamento? Eu explico, é fácil de entender. Anteriormente, nas terras dos nobres, os servos tinham direito de viver naquelas terras, tá? Desde que pagassem certos tributos para os nobres, pagassem determinados serviços. Gradativamente vai acontecer o cercamento, vai surgir uma nova lógica de organização agrícola na Inglaterra. Os nobres vão tomar, vamos dizer,
posse privada total dessas terras. Eles vão usar tanto cercas vivas, como tem naquela imagem, como cercas de pedra. Vocês veem, isso é cerca mesmo. Que é cercar o seu território, definitivamente dizer, ó, essa terra aqui é minha e todo mundo tá aqui, tchau, vai embora. Porque eu vou usar essa terra não mais para uma lógica, digamos, de subsistência, com uma pequena excedente para o comércio, mas eu vou usar essa terra para comércio mesmo. Eu vou criar ovelha, eu vou plantar algodão para vender isso para fora. E os plebeus que moravam ali, a maioria foi expulso, e alguns foram contratados à base de salário. Tá? Isso vai possibilitar a revolução industrial que a gente vai discutir na outra aula. Então, repare que há uma efervescência econômica, a ascensão de um campo capitalista muito forte na Inglaterra ao longo do século XVII, a maior expropriação dos plebeus, ao aumento do privilégio de alguns grupos por parte da dinastia Stuart. O último ponto que eu trago para você é a questão das condições socioculturais que eu aponto no quadro. Aqui eu tento definir alguns grupos socioculturais, certos comportamentos que surgem ao longo do século XVII. Primeiro, os católicos e anglicanos, principalmente na dinastia Stuart, eles vão, de certa forma, se unificar. Eles vão ser monarquistas, vão defender ferrenhamente a monarquia forte, absoluta dos Stuarts. Vai surgir o grupo dos puritanos e presbiterianos, que são basicamente são calvinistas ingleses, os puritanos, e os presbiterianos são os calvinistas escoceses, que vão defender um governo mais parlamentarista. Essas pessoas aqui, muitos deles serão da gentry,